Com o advento da internet e sua rápida implementação nas tecnologias atuais, o avanço acelerado não é só uma possibilidade ou pensamento, mas sim uma realidade. E sabendo disso, nos últimos tempos, tem sido desenvolvida uma tecnologia, que é resultado de uma ideia proposta por Kevin Ashton, em 1999, no laboratório de Auto-ID do MIT, que se chama Internet das Coisas, ou IoT, em inglês Internet of Things, que se refere à interconexão digital de objetos cotidianos com a internet. A ideia se resume em uma extensão da internet atual que permite que, além de compartilhar informações, objetos e aparelhos comuns como os produtos de mercado, lâmpadas e tomadas, se conectando, possam ser controlados remotamente por pessoas ou até mesmo computadores com inteligência artificial. Isso ajudaria na agilização e no custeamento de diversas áreas de atividades, como em controle de estoque e em localização de produtos com leitura RFID ou até mesmo em fábricas. Com acesso à internet, as máquinas seriam capazes de reportar erros, criar diagnósticos e enviar análises de eficiência e desempenho automaticamente, além de criar a possibilidade do controle remoto de praticamente todos os dispositivos industriais. Olhando superficialmente, parece não haver nenhum problema ou desvantagem na ideia, que apesar de parecer simples, pode mudar muito a forma como os dispositivos são usados hoje em dia. Porém, ao se aprofundar no assunto, é possível enxergar problemas ou limitações que podem alterar esse discurso. Olá a todos, meu nome é Valmir e eu estou aqui para falar sobre o objetivo da internet das coisas. Bom, o objetivo maior seria proporcionar ao ser humano uma melhor qualidade de vida através da interconexão entre objetos que estão em uma rede de dados. Por exemplo, um relógio inteligente detecta os seus sinais cardíacos e envia ao seu médico que irá dizer ou não se você precisa de alguns cuidados. Ou até mesmo esse relógio inteligente iria enviar esses dados para uma central médica e essa central médica iria levar até você uma ambulância, o que iria poder salvar a vida de quem está tendo algum ataque cardíaco, por exemplo. Um outro objetivo da internet das coisas seria o conceito de Smart Cities, que ia ser uma cidade inteligente que está integrada com os seus objetos. Ou seja, essa cidade ela possui uma interconexão com carros e ela pode detectar freios, né, e evitar um possível acidente. Por exemplo, um carro X freia e o carro Y detecta que o carro X freou, sendo assim o carro Y também pode frear e pode salvar a vida dos condutores ou de até algum pedestre que ali está. Um outro objetivo dessa cidade inteligente seria caminhões de lixo, por exemplo, que vão de rua em rua atualmente. Mas com esse conceito, eles podem ir apenas nas ruas que de fato precisam, porque algum cidadão enviou algum sinal para uma rede de tratamento de lixo e essa rede interpretou esse sinal e enviou um caminhão para a retirada dos objetos. Um outro objetivo seria o conceito de casa inteligente, onde todos os aparelhos eletrônicos estão ligados em uma rede por Wi-Fi ou então Bluetooth, e é um sistema integrado que iria permitir controlar múltiplas coisas, como por exemplo iluminação, temperatura, eletrodomésticos. Um exemplo prático disso seria que uma determinada hora a casa iria fazer algum café, por exemplo. Você chega do trabalho às 6 horas, então ela faz um café às 5h50. E quando você está em casa, você já tem algum cafezinho para você te esperando. A internet das coisas já chegou no nosso país e também já chegou em uma cidade que está sendo construída na região Nordeste, que é a cidade de São Gonçalo do Amarante, que é no Ceará. E essa rua, ela já conta com iluminação inteligente e com mobilidade otimizada por sensores, com praças apetrechadas e com equipamentos geradores de energia, quando utilizados no caso. E esses são planos que se projetam no nosso futuro e que certamente irão beneficiar a nossa população com tais avanços. Boa noite, eu sou a Laura e eu vou falar um pouco sobre as desvantagens da IoT. Assim como a tecnologia traz muita praticidade, ela também gera algumas desvantagens,
Com a internet das coisas, não é diferente. Na sociedade em que vivemos atualmente, a grande maioria das formas de se interar com o mundo dependem do acesso à informação, que pode ser relacionado com a condição econômica de cada indivíduo. Mas, além disso, existe outro problema que a gente tem que pontuar. Com a IoT, as informações do usuário serão compartilhadas com vários dispositivos e seus respectivos sensores, tudo de forma online, reunindo informações de redes sociais e também podendo ser acessados dados bancários por plataformas de comércio eletrônico. Esses dados, eles ficam desprotegidos e expostos e podem ser acessados em qualquer lugar, por qualquer indivíduo, independente de você realmente estar acessando do celular pessoal da pessoa ou do seu computador pessoal. A acessibilidade e a desigualdade social também são dois pontos muito importantes nas desvantagens da IoT. Porque, segundo o IBGE, em abril de 2020, 1 a cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Isso é 25% da população, que em números totais representa 46 milhões de pessoas. Então, isso realmente é um valor significativo. Mas por que essas pessoas não têm acesso? É só uma questão de segurança, de se prevenir contra a vulnerabilidade? Não. É uma questão financeira. Em 2018, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de Tecnologia da Informação e Comunicação mostrou que metade das pessoas que não têm acesso, ou seja, 41,6%, alegaram que não possuem acesso por falta de conhecimento para utilizá-la. 1 a cada 3 pessoas, 34,6%, alegou que falta interesse na utilização. Mas para um grupo menor e não menos importante, para 11,8% dessas pessoas, o serviço de acesso à internet, ou seja, as provedoras de internet, eram muito caras. E para um número bem menor ainda, mas muito significativo, de 5,7% desse total, o acesso aos equipamentos necessários para navegar na web também eram caros. Então essas pessoas elas não tinham condições financeiras de comprar um celular, um tablet, um computador desktop, um notebook ou qualquer forma de adentrar na internet. Então, pontuando ainda mais a questão econômica, segundo a mesma pesquisa citada anteriormente, nas casas onde havia acesso à internet, a renda per capita era de 1.769, que era quase o dobro das que não tinham acesso. As casas que não possuíam acesso tinham uma renda per capita de R$ 940. Com essas informações, a influência do capital na futura utilização da IoT na sociedade não vai contemplar toda a população. Isso é algo perceptível. Uma grande parte das pessoas vai ser deixada de lado e, consequentemente, excluída da interação online, que vai passar a cada dia mais ser mais necessária, mais utilizada e fazer mais parte do cotidiano do que é hoje. Porque essas pessoas que não terão acesso, elas vão ficar à parte de toda a socialização e também das inovações que vão surgir por aí. A principal fonte desse problema, o principal problema disso tudo, além da falta de acesso, vai ser a consequência disso, das pessoas serem marginalizadas por não terem esse acesso. Boa noite. Agora vamos abordar as possíveis soluções para as problemáticas que foram trazidas no tópico anterior, a fim de evitar um apartheid digital. Uma solução seria, em tese, o investimento em novos produtos por meio de pesquisas, que contaria com o apoio das empresas, e do Estado para fornecerem às pessoas vulneráveis, de forma acessível e inclusiva, dispositivos que são capazes de se conectarem à internet das coisas. Mas apenas refletir, fabricar e disponibilizar esses aparatos de forma
inclusive acessível, não basta. Se a gente observar de um ângulo diferente, é evidente que existem pessoas cujo acesso à rede de internet é nenhum ou quase nada. E para que esses dispositivos tratados na primeira problemática funcionem de forma eficiente, talvez a solução não seja limitar os dispositivos, fazendo com que eles funcionem de forma offline ou apenas por Bluetooth. Até mesmo porque isso fugiria do conceito da internet das coisas. A solução que foi discutida em grupo seria o fornecimento de rede Wi-Fi territorial de alta velocidade de forma gratuita. Se não for de forma gratuita, pelo menos com um custo baixíssimo, onde apenas pessoas cadastradas e que se encaixem nesse perfil no padrão vulnerável teriam acesso a essa rede. Um dos maiores desafios da internet das coisas são as questões que são relacionadas à segurança de dados. Para este tema, possíveis soluções que foram discutidas a fim de minimizar os problemas futuros de segurança são adotar a metodologia de Security by Design, que significa se preocupar com a segurança do projeto desde a sua concepção, do que será conectado ao dispositivo e como será. E também certificar-se que os dispositivos fabricados e utilizados são regulados pelas normas existentes, que reforçam a proteção de dados, como a norma europeia que tem a sigla GDPR, que significa Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e a norma brasileira que tem a sigla LGPD, que significa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para concluir, nós sabemos que a internet das coisas revolucionou o cotidiano do ser humano e das empresas, fornecendo mais comodidade e agilidade, além de ser uma grande fornecedora de oportunidades, futuros empregos, áreas de estudos e etc. Ela veio para ficar, Porém, há riscos de existir uma segregação de pessoas vulneráveis e risco de nossos dados pessoais serem expostos se não existirem solução para as problemáticas que caminham lado a lado com a revolução.